porque desde niño en la escuela yo siempre elegía español. Havia inglês, francês, e eu sempre estuve em espanhol. E depois, quando jovem, fui a fazer estudos mais específicos sobre a língua como a gramática. Pero depois, aí fui, e eu estou ouvindo esta música. Esta música é uma passada para mim. É tremendo. Marcos Witt. Eu estava em Argentina, em um congresso com ele, e ele foi a primeira vez que ele cantou esta música e depois predicou. Nós éramos 5.000 pastores em um congresso em Argentina, e ele predicou e cantou esta música por a primeira vez. Isto impactou minha vida profundamente, e de aí para adelante eu segui estudando espanhol, ouvindo Marcos Witt e outros cantantes, pero levei 20 anos lejos do espanhol. Então, olvidei de tudo. E hoje minha esposa está me ensinando, e a convivência com vocês está mais fazendo com que eu pueda melhorar. Pero eu de verdade, eu creio que vai ser um reto para vocês seguir-me acompanhando meu raciocínio. E para mim é um reto poner meu raciocínio em um idioma que aún eu não consigo pensar de verdade. Aún penso em espanhol e muitas vezes tenho que fazer a tradução, pero isto muito rápido. Então, eu descobri através de um amigo que só se aprende de verdade o idioma quando tu pensa a sonhar, a ter sonhos no idioma. E aí pensa o aprendizado de verdade. Pero, então, eu vou tentar ser despacio, porque predicar para mim neste ritmo despacio, para nós pentecostais, é muito difícil, pero eu terei que tentar fazê-lo. E vamos tentar, vale? Então, vamos ao tema que eu quedei assim encantado com quando vi, pastor, que vocês elegeram Salmo 51. Eu quedei impactado, e isto de alguma forma impactou minha vida, porque eu digo, mira, tem uma conexão especial aí. Porque quando eu vi que vocês elegeram este texto da Bíblia, eu digo, mira, esta igreja está buscando intimidade, está conectada com a necessidade de intimidade, de ter intimidade com o Espírito e de ver a possibilidade de trazer o Espírito de Deus ou ir ao Espírito de Deus para fazer uma conexão e viver um novo tempo. Eu pensei, existe o que o pastor ou os pastores da igreja estão tentando fazer com a igreja, fazer com que pueda passar ou acontecer uma conexão especial entre o Espírito de Deus e a igreja, entre o Espírito de Deus e as pessoas, seus discípulos, os membros da igreja. E eu digo, uau, que coisa tremenda é esta intenção de um pastor fazer com que os discípulos dele, então, pueda ter uma experiência com o Espírito de Deus, porque para todos os pastores que desejam isto, é porque desejam que os membros de sua igreja cresçam. Amém. E vivam cambios profundos e sobrenaturais. Então, vocês elegiram Salmo de número 51 e como base puseram versículo de número 10, que habla assim: crea em mim, ó Deus, um coração limpo e renueva um espírito recto dentro de mim. Bueno, a intenção foi fazer com que
el Espíritu de Dios haga con que cada uno de vosotros tenga um espírito novo. É isso que estou entendendo. E é por aí, pastor, que vamos tentar seguir. Vivendo este desafio de hacer-vos entender-me. Pero creio que vamos conseguir. Eu quedei assim, Deus, que coisa tremenda. Renovados en el Espírito. Eu quero poner-vos com a possibilidade de mirar, ou que nós podamos agora mirar, uma película e tentar ver Davi em sua história. Vamos tentar apresentar a vosotros o que está por detrás, o que está tras esta verdade de Salmo 51. Salmo 51 para mim é como a revelação de um homem que deseja cambiar sua vida completamente. É um divisor de águas. É um tempo antes e um tempo depois. Se nós queremos entender Salmo 51, necessitamos ver a humanidade de alguém que decide cambiar. Então, neste momento, David mirou a realidade dele, decidiu cambiar sua vida e mirar mais allá e dizer: eu vou chegar allá. Este momento que estou, a história que estou vivendo e para onde vou e o que vou fazer para chegar allá. O que nós queremos neste momento que estamos vivendo, o que nós estamos vivendo agora e onde queremos chegar. Todos nós que estamos aqui e todos nós que somos cristianos queremos chegar a algum lugar. Queremos ter experiência suficiente para que nossas vidas sejam cambiadas. E queremos ter experiências com Deus e com Jesus, com o Espírito de Deus, para viver uma experiência e chegar a um ponto de nossas vidas que podamos dizer: eu vivi esta experiência, eu vivi cambios sobrenaturais, porque eu estuve com o Espírito de Deus, eu estuve com Jesus de uma forma que cambiou minha vida. Então, nós estamos trabalhando para viver um cambio, porque nós queremos chegar a algum sítio, algum lugar, e queremos viver uma experiência que nos haga chegar aí. E mais allá, queremos chegar no céu. E podemos dizer que já estamos allá, porque somos cidadãos celestiais. Somos cidadãos celestiais em Cristo Jesus. Mas Pablo dijo: eu sigo para el alvo, por a soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, pero aún sigo creyendo que vou chegar allá. Então, eu quero dizer a ti: desarrolla uma fé que prepara tu vida para chegar no céu, porque tu estás sendo invitado por el Espírito de Deus para chegar allá, a partir de las experiências que decide viver hoje. Então, David dijo:
Eu vivi o que vivi. Hoje decido que vou decidir para chegar onde quero chegar. O reto para todos nós hoje é onde queremos chegar. O reto para nós hoje é que experiência quero viver. Então, se eu tenho a experiência que quero viver, e se eu tenho a ideia de onde quero chegar, nós temos que saber que somos invitados a um preço, a decisões, porque o que queremos, vou dizer assim, tu nunca tendrás o que deseja se não tiver coragem de fazer o que tem que fazer. Vou repetir. Tu nunca tendrás o que deseja se não tiver coragem de fazer o que tem que fazer. Porque para tudo nesta vida somos desafiados a retos que temos que decidir fazer o que temos que fazer. Ser madre é um reto. E tu tens que pagar preços que só as madres sabem. E quando eu ouí esta madre dizer, glória a Deus por mis hijos no altar, esta madre só ela sabe a gratidão que tem para com Deus. Porque só ela sabe o preço de ser uma madre que tem seus filhos no altar. Só quem somos sabemos. Só nós sabemos o que pagamos para ter a casa que temos. O que tivemos que deixar, viver de sacrifícios. O coche que temos e que compramos, o que decidimos fazer, as coisas que decidimos deixar para ter o coche que temos, a casa que vivemos, o recurso, o trabalho que temos que fazer. Só nós sabemos o preço que temos que pagar para ter as coisas que temos. Digo a vosotros, nós não tendremos que pagar aquilo que Jesus já pagou por nós, mas somos invitados a viver uma vida de desafios, de retos, aceptar o Espírito de Deus, dizer, mira, eu quero que tu viva desta forma, eu quero que tu haga desta forma, eu quero que tu decida assim, para que eu haga em tu vida aquilo que vou fazer. Então somos desafiados a retos todos os dias. David era uma pessoa comum, pero uma pessoa de comportamentos muito específicos. Era um jovem, um muchachito, quando foi invitado a ser consagrado ao rei. Um muchachito. Tinha aí como 16 anos, pastor de oveja de seu padre, vivendo experiências profundas. Ha vencido um leão quando quiso correr uma das ovelhas. Ha vencido um urso com uma funda. Um urso. Muitas graças. Ajudem-me, por favor. Um urso. Quando osso. Osso de osso brasileiro. Brasileiro é osso. De verdade, eu falei isso, não lembrei. Osso. Um osso. Venceu um osso. Mira, eu vou mostrar a vosotros que a experiência de vida que tu tens define a experiência de vida que tu vai ter com Jesus. A estrutura emocional de David estava sendo preparada para ele ser quem foi. Pero lidar, se habla? Lidiar com isto depende da capacidade de perceber quem somos
não quem queremos ser. Há uma diferença em quem somos e quem queremos ser. Há uma diferença muito grande. Em Brasil tem um muchacho que hace umas bromas e ele fala assim: eu sou uma pessoa rica em um corpo de uma pessoa pobre. Já viu isto? Eu sou uma pessoa rica em um corpo de um pobre. Então eu gosto disto, eu hago isto, eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo, pero não puedo aún, porque aún estou em um corpo de um pobre, pero vou chegar já. Então, não é o que queremos ser, pero é o que somos. Deus não quer, não deseja lidar contigo, tu querendo ser alguém. Ele quer lidar contigo, tu aceitando a ser quem Ele está preparando tu para ser. Há uma diferença muito grande. E Davi foi um muchacho que venceu um osso e um leão. Pero quando ele chegou em um momento de sua vida para vencer Golias, que a Bíblia nunca falou de ele como um gigante, nós ponemos este título nele. Nunca Golias foi chamado de gigante por la Bíblia. Um homem grande. Um homem grande é apenas um homem. Pero um gigante deixa para nós de ser um homem, passa a ser um gigante. Então, eu quero dizer uma coisa a vocês: Deus está preparando cada um de nós para vencer homens. Gigantes, deixa com Ele. Porque Deus não preparou nós para vencermos gigantes. Deus está preparando nós para vencermos homens, circunstâncias. Pero quando necessitar de vencer gigantes, Ele vai dar a força, o poder, a roca e tudo que tu tendrás necessidade de ter para vencer os gigantes. E tu vencerás os gigantes em la força del Senhor. Pero David chegou e disse: mira, este homem hoje vai cair, porque está afrontando o Deus e o exército de Deus. Não pode ser assim. Então, hoje, Deus entregará sua cabeça a mim. Pero pensa, por que David pensou: eu matarei este gigante? Porque ele havia matado um urso e um leão. Mira como Deus vai preparando. Psicologicamente, Deus vai preparando tu mente para viver cambios psicológicos e lidar com as circunstâncias que Deus põe frente a tu. Muitas vezes olvidamos de isto, que estamos sendo preparados para coisas mais grandes aún. Pero nunca venceremos as coisas grandes. Nunca venceremos um Golias se não vencermos leões. Nunca venceremos circunstâncias fortes, homens fortes, se não aprendermos a matar ursos. Nunca venceremos homens fortes, circunstâncias grandes, se não entendermos que a força que vamos vencer tendrá que venir del Senhor. Ele é a força. David estava sendo preparado para ser um grande rei. Pero era um homem. Era uma pessoa como eu e tu, com emoções. E ele viveu momentos de emoções muito fortes. Então ele chegou e foi ungido rei de Israel, jovencito, muchacho.
pensa para um ninho de 16 anos ser ungido para estar no sítio mais grande da autoridade de todo o povo. Pensa o que passou na cabeça deste ninho. Tu consegue entender o que estou passando para vocês? Tu consegue entender que este ninho viveu um choque? Viveu tuvo as emoções machacadas por uma autoridade que ainda ele não estava listo para assumir. Mira, o que Deus habla contigo que vai ser em tua vida, se tu crer, Ele vai hacerlo. Pero entre o tempo dele dizer, vou fazer, há tempo em que Ele vai pensar a preparar tua vida para aquilo que tu vai viver. E o melhor lugar da igreja para estar sendo preparado em pensar o trabalho de Deus para preparar-te para aquilo que Deus vai fazer é bajo a mão de tu pastor. É viver a autoridade de Deus sobre tu vida para Deus desenvolver aquilo que vai desenvolver, dándole ensinamentos que tu necessitas ter para chegar no reinado que Deus tem para ti. Sei em que área ser. E Davi tinha esta angústia. Pero um dia ele foi alçado, levantado a posição de rei del sur, que era Judá. Aún tinha que assumir o reinado de Israel. E Deus pensou a preparar a vida dele, hasta que pensou na guerra civil contra o hijo de Saúl, que estava reinando em Israel. Pero todas as pessoas pensaram a entender que Davi tinha uma unção específica. ¿Por quê? Porque a unção de Deus para aquilo que Deus chamou a ti para fazer em tu vida, pensa mostrar a todas as pessoas que há uma unção específica em ti. O problema é o que sou e o que quero ser. Há uma diferença entre o que sou e o que quero ser. O que sou é o que sou hoje. O que quero ser é o que possivelmente eu não esteja preparado para ser. Pero se nós entendemos o que somos, Deus vai usar, o Espírito de Deus vai usar todas as circunstâncias para preparar-te para tu ser aquilo que Deus deseja ser, no tempo de Deus, para tu viver uma grande conquista. David estava aí, pero houve tempo que eu quero falar contigo del tempo de hacer hombres, el sítio usado por Deus para ser hombres. E quando eu digo hombres, não tem gênero nisto. Hacer hombres, mulheres fuertes, listas para serem vencedoras e para serem vencedores. Há sítio onde Deus, de todas as formas, vai poner-te para preparar-te. Mira, David foi invitado por Saúl para sentar em sua mesa e comer com ele. Ele comia em la mesa de Saúl. Ele comia em la mesa real. Ele vivia com o rei. Ele estava participando das decisões com o rei, lutando ao lado do rei, vivendo ao lado do rei, fazendo todas as coisas, casado com a hija do rei, com intimidade com a família, intimidade com a vida, intimidade com a casa. Pero dia, Deus disse: David, tu está bem demais, Davi. Tu está tranquilo, Davi, demais. E tu perdeu a possibilidade de perceber o que estou fazendo contigo. Eu não estou preparando a ti para quedar aí. Eu estou preparando a ti para poner-te no reinado de Israel. Deus não vai
deixar-te tranquilo em la posição que tu está e que não é aquela que Deus pensou para ti, porque Ele vai levar-te a uma intimidade com o Espírito para fazer de ti o que Ele sonhou para ti. O que Ele sonhou para ti não é isso o que tu estás pensando ou o que tu desejas. O que Deus sonhou para ti é mais do que tu já pensou, desejou, orou, pediu, porque Deus tem mais do que tu puedes pensar. Mira, é uma questão de cambio de mente. Eu sou o que sou e sei quem sou. Vou falar como Pablo, capítulo 11 de 2 Coríntios. São todos discípulos. Pablo dijo, eu sou mais. São judios, eu sou. São hijos de Deus, eu sou. Já viveram lutas? Eu aún mais. Já sofreram? Eu aún mais. Eu sei. Pablo estava dizendo assim: eu miro para mim e sei quem sou. Eu, Walter, sou e sei quem sou. Eu sei do que sou capaz. Eu sei do que não sou capaz. Eu sei do que necessito do Espírito de Deus para hacerlo. Eu sei da inteligência que tenho, porque sei o que estudei toda a minha vida. Eu sei e preparo. Isto não é arrogância, é saber quem somos. Deus quer que tu sepas quem tu sabes, quem és tu. Que nível de preparo tu foi buscar para ser quem tu és. Porque Deus quer usar a ti, Deus quer usar o que tu tens, Deus quer usar o que tu aprendeu. Tu tens que saber quem tu és. David sabia quem ele era e disse: eu vou vencer este homem grande, eu vou matar hoje, eu vou cortar a cabeça dele e vou dar a vitória ao povo de Deus. Porque ele sabia quem ele era e sabia quem estava com ele. Ele sabia: eu só necessito de uma pedrita. Uma pedrita em minha mano. Sabe por quê, hermanos? David, enquanto seus irmãos, possivelmente, enquanto cuidava das ovelhas de seu padre, sentava bajo del aro e quedava aí, vigilando as ovelhas. Sabe como veio David? Enquanto as ovelhas estão aí, está ele com a pedrita. Está ele com a pedrita. Enquanto as ovelhas estão aí, está ele com a pedrita. E Davi desenvolveu uma possibilidade, uma capacidade tão específica de pôr a pedrita onde queria. E quando ele tirou a pedrita, ele mirou a cabeça do gigante. Ele sabia onde pôr a pedrita. Então, quando ele venceu, ele sabia, porque ele havia matado um osso. Ele havia matado um leão. Como que tu pensa que ele matou este urso, este leão? Igual. Ele deu com a pedrita, com certeza. É a única possibilidade de fazer um leão morrer com uma funda, é dar em la fronte. Aqui, mira, aqui tem um espaço donde uma perfuração, que é como os atiradores, como habla, específico, de mira, para franco-atiradores. Os franco-atiradores são treinados para dar aqui. Se uma pessoa está com uma arma, uma pistola, na cabeça de outra pessoa, se um franco-atirador acertar aqui ou aqui, esta pessoa não conseguirá apertar o gatilho e matar a outra pessoa.
em qualquer outra parte, vai ser com que a musculatura dele haga isto. Pero se der aqui não. Por quê? Porque aqui vai dar em uma parte do cérebro que a pessoa imediatamente implode, se habla. Bum. Todos os sentidos dele apaga imediatamente. Bum. Pero para um apagão, e Golias não mordió por la pedra. Golias tuvo uma lesão cerebral, um rompimento de crânio, que isso ele, bum. Pero la muerte vino com David, com a espada. Pero el leão igual, se der exatamente nesta parte que chamamos de front, bum, bum. Aunque não morra, ele sabia onde poner a pedra na cabeça do leão e do urso. Sabe o que existe, irmão? Eu sei quem sou. Se o Espírito decir a vosotros hoje, quem tu és? O que tu hizo para ser quem tu deseas ser? Qual preço tu pagou para ser o que tu deseas hoje? Qual experiência tu has buscado para ser quem tu és? Ou quem tu deseas ser? Se eu pergunto a ti, quem és tu? O que tu vai dizer? Bueno, eu vou dizer quem sou. Eu sou o que tenho, a formação acadêmica que tenho, e vou dizer a Deus. E eu vou dizer, Deus, eu tenho isto para poner-te em tus manos, porque eu fui a ser o que tinha que ser, buscar o que tinha que buscar, para ser quem sou hoje, e poner isto a tu vontade, para que tu use aquilo que eu aprendi a ser. Quem és tu e o que tu estás fazendo, o que tu isso para ser e ter a experiência que Deus quer fazer contigo? Qual desta parte eu vou usar a ti? Vai usar-me Deus. Então, vou apresentar alguma coisa aqui a ti, para que o Espírito de Deus haga comigo aquilo que Ele deseja. O que tu isso? O que tu foi a ser? Então, eu quero dizer a ti, se tu aún não isso, há tempo para hacerlo. Tu hoje está sendo invitado para hacerlo. E David sabia, eu sei quem sou. Pero David, em um momento, olvidou de quem ele era e passou a pensar quem quero ser. Quando ele passou a pensar quem quero ser, ele correu Betsabé. Ele correu Betsabé. Quando ele correu Betsabé, ele só não pecou pecado de prostituição. Vou dizer a vocês qual foi o mais grande pecado de Davi. Não foi o homicídio. Não foi o homicídio. O homicídio chamou a atenção de Deus para Davi. O homicídio chamou Deus para o problema. Porque aún como rei, Deus poderia haver mandado o profeta antes do homicídio e dizer a David: mira, tu correu uma mulher que não estuda. Pero como rei, ele tinha a autoridade, não tinha o direito moral, vale? Ele não tinha o direito moral, mas tinha a autoridade. Porque quando ele correu Betsabé, ele já sabia que era mulher de Urias, pero ele isso, e nadie contestou. Por quê? Por la autoridade real. Quando ele cometeu o homicídio e mandou Urias ir levando a carta que tinha a ordem
de matá-lo, aún o profeta não foi. Pero quando Urias morreu ali, ele correu Batsabé como sua mulher. Aí Deus mandou o profeta. Sabe por quê, pastor? Porque Davi pecou o pecado, mas, vou dizer assim, mas, se é que podemos poner intensidade em pecados, e podemos. Ele pecou o pecado de usurpação. Aqui tem este nome? Usurpação. Ele pecou o pecado de usurpação. O que é esse pecado de usurpação? Querer uma coisa que não te pertence. Correr uma coisa que pertence a outra pessoa. Desejar com intenção de fazer alguma coisa por aquilo, sem pertencer a ti. Quando ele correu a mulher, que aún não poderia, porque estava de luto por el marido que tinha, Deus mandou o profeta e disse: mira, tu pecou, um pecado gravíssimo. Incluso cometeu homicídio, pero tu não deverias hacerlo. Neste momento, Davi revelou que ele queria coisas que não pertenciam a ele. Hermanos, uma das mais grandes realidades que impede nós de termos experiências profundas com o Espírito é não saber quem somos, o que temos e onde estamos. Davi estava vivendo uma realidade de estar em um ponto de sua vida, mirar o que desceu, e agora estou listo para ser o que tenho que fazer para chegar allá, porque eu estou vendo onde quero chegar, as experiências que quero ter. Eu sei quem sou. Quando ele parou para mirar isto, e por saber isto, ele disse: eu quero as experiências que tenho direitos. Eu e tu temos direitos de experiências com o Senhor, com o Espírito de Deus. Pero a forma de vernos, a forma de lidiar com nossas vidas, com nossos desejos, nossas emoções, porque a vida põe emoções em nós e traz emoções em nós que turba se habla, dejar enturbia nossa visão e quita a capacidade de perceber que o Espírito de Deus está aí cerquita tuya, dizendo assim: eu estou chamando para ser coisas grandes em tu vida, não permita que estas coisas roubem esta intimidade que estou construindo contigo. E são coisas pequenas, porque quem pensa pequeno, quem pensa com nós outros começando a dizer o que não gostamos, quem pensa a nós outros imponermos palavras que habla do que pensamos, do que queremos, do que não gostamos, de como gostamos. E quando nós outros pensamos a ser isto, de alguma forma nós outros estamos dizendo que o outro está errado, que o pastor está errado, que o líder não deveria ser assim, que não deveria ser desta forma. E o Espírito de Deus está cerquita dizendo: eu quero levar-te a uma experiência profunda e tremenda. Não haga estas coisas, porque estas coisas entram no limite da usurpação. E quando chega no limite da usurpação, o Espírito de Deus manda profetas. E envia profetas para que nós percebamos que estamos cometendo errores. Pero de alguma forma, nós não ouvimos profetas que hablam contra o que queremos e como queremos. E o profeta que foi falar com Davi teve uma sabedoria tão grande, que dijo, e Davi entendeu esta sabedoria:
que vou falar desde agora com vocês. E David percebeu esta sabedoria quando o profeta Natã disse: mi rei, há homem, porque se Natã tivesse decidido, tu cometeu um erro, correu uma mulher que não era tua, Davi como rei ia dizer assim: mira, eu sou rei. Muitas vezes é o que hacemos. Pensamos não no que somos, mas pensamos no que queremos ser. E falamos assim: eu sou assim. Carrego minhas experiências e tenho que ser como penso. E o Espírito bloqueia, impede toda a possibilidade de transformar, cambiar tua vida. Pero Davi, o profeta disse: um homem rico tinha possessões. E vino outro homem que só tinha uma possessão. Este homem rico, ao revés de correr o que tinha, correu a única possessão que este homem pobre tinha. E o rei disse: este homem tem que morrer. Quando ele deu a sentença, o profeta disse: agora é hora de tocar-lhe. Disse: este homem és tu. Este homem eres tu. Neste momento, David correu a sabedoria do profeta. E vou dizer-te, no versículo 6 deste mesmo capítulo, David disse: mira, em secreto Deus revelou-me e levou-me a tua sabedoria. Muitas vezes Deus vai tocar-lhe para que tu receba a sabedoria. Pero como a sabedoria? Deixa de ser uma coisa. Tomate é uma fruta. Todos sabemos disto, né? Isto é conhecimento, que tomate é uma fruta. Sabedoria, não poner tomate em coisas que não seja salão. Usar tomate em la culinária salada. O que é conhecimento? Saber que isto é uma jaqueta. O que é sabedoria? Não poner ella por el pé. Sabedoria é saber poner aquilo que conhecemos no momento para ser um câmbio em nossas vidas. Conhecimento, este coche hace correr 180 quilômetros, que maravilha! O que é esse conhecimento? Não hacerlo. Sabedoria é usar a oportunidade para não fazer o que as circunstâncias mostram que podemos fazer e possivelmente vai trazer-nos um problema e poner-nos em um lío que nós não vamos saber enfrentar. E Davi enfrentou este lío da vida dele. Pero no versículo 6 ele disse: tu me has colocado em secreto e revelado tua sabedoria. De aí para frente ele disse: Deus, quero cambiar minha vida. Quando ele disse isto, ele transformou o futuro dele. Nós temos possibilidade de transformar nossos futuros quando tomamos decisões agora. Decisões que nós sabemos que são aquelas decisões que vão pôr-nos no rumbo, no caminho que Deus quer que nós vivamos nele. Pero David, que estava vivendo em la mesa do rei, Deus disse: agora vou separar-te, David, agora vou separar-te de los hombres comunes para ser o rei que eu quero que tu seja. Quando Deus disse isto, então eu quero dizer uma coisa a ti.
que isto vai impactar a tua vida, vale? Diga comigo, o que vou ouvir, habla comigo, o que vou ouvir, vai dizer, se eu vou chegar onde Deus quer ou não. Deus disse, vou sacar-te de la mesa del rei e vou levar-te ao deserto, porque é no deserto que os homens fortes são formados. Deserto é casa de hacer reis fortes, homens e mulheres fortes. E David viveu anos em tumbas, fuindo, perseguido, sofrendo no deserto. Então, se tu pensas que a intimidade que tu queres com o Espírito não vai exigir de ti oferecer tu tranquilidade, tu não sabes o que é reino, o que é reino. Jesus disse, eu vou, pero deixarei vosotros aqui, pero estarei com vosotros todos os dias, hasta la consumación del século. Pero, isto para mim, hermanos, isto para mim, pero nel mundo tendrás aflicción. Pero yo vencí y vosotros vencerás. Pero tendrás. Quando Deus começou a preparar David para poner-o onde ele queria, chamou ele ao deserto. Um dia eu posso volver e contar a vosotros o que Deus fez comigo algumas vezes. E onde me sacou de sítio, de lugar de tranquilidade. E me hizo viver o que vivi para hoje dizer que estou em Espanha, casado com uma espanhola. Eu pastoreio uma igreja em Brasil, que la nave, o interior da igreja, ponemos 2.000 sillas. E já tivemos 1.800 pessoas como membros da igreja. Em 3 anos, nós levamos a Jesus 3.680 pessoas. Tivemos um ministério e temos um ministério ali de grande expressão. Hago parte de uma unidade de pastores que são mais de 20.000 pastores em todo o Brasil. Hago parte de uma unidade de pastores em Rio, que somos mais de 5.000 pastores. Pero Deus disse assim: tu está tranquilo demais, tu está muito tranquilo, vou levar-te à Espanha. Pero desertos cambiam nossas vidas e nos prepara para a intimidade com Deus, como não havíamos pensado. Então, a intimidade que tu deseja vai chamar-te ao deserto. Pero tu sairás de lá, de allí, mais forte, com mais sabedoria, mais preparado, com recursos para ir hasta onde nunca pudiera pensar. Tu vas ser coisas que nunca poderia pensar que poderia serlo. Um dia uma jovem disse: pastor, eu vou fazer uma cirurgia porque vão sacar mis
órganos reprodutores. E eu perguntei a ela: mira, tu quer que hagam isso contigo? Não, pero eu tenho um tumor que tem que sacar mis órganos. E eu digo: tu deseas que isto passe contigo? Ela: pero pastor, tem que passar. Eu digo: então tu já dijo. E tu queres que eu ore para quê? Para Deus bendecer a cirurgia. Para isto eu não necessito orar, minha hija, porque allí chamamos nossos discípulos assim: minha hija, eu não necessito, porque tu crees em los médicos? Sim. São hábiles? Sim. São inteligentes? Sim. Estudaram para isto? Sim. Então já está. Não vai haver intercorrência. Vai passar tudo bem. Pero se tu já decidiu perder os órganos, tu decidiu. Aí ela mirou-me: e o que tu falaria para mim? Aí eu disse: mira, eu ia dizer a ti, não vá não hágalo. E ela disse: então tu vai orar? E eu disse: mira, para quê? Para eu não ir. Aí eu perguntei: qual a possibilidade de tu não ir? Ela disse: um milagro. Aí eu falei: mira, por um milagro eu vou orar. Ela: vale, pastor, então vocês orem por um milagro. E eu disse: vale. Puso a mão, a plataforma é alta. E eu bajei assim, pus a mão em sua cabeça e disse: eu decido por tu saúde. E dou um comando, porque a Bíblia habla que este poder Deus ha dado a nós. E profetizo sanidade para ti. Ela vale. Aí eu parei, ela: solo isto? Eu disse: solo. E tu queres mais o quê? Já está. A palavra profética já está aí. O que mais? Oi, dançar ou alguma coisa assim? Fazer um movimento? Não. A palavra está. Aí ela foi. Ela caminhou assim. A igreja é grande. Ela caminhou assim, mirou. Sim, já está. E eu disse: vá, já está. E ela caminhou mais um pouco e viu: tu está certo que já está? E eu disse: vá. Aí ela parou assim: e o que vou fazer? E eu disse assim: vá amanhã por la manhã mostrar aos médicos que já está. Então eu vou amanhã? Vá. Pero não mais com o entendimento de que vai hacer a cirurgia, pero com o entendimento que vai mostrar aos médicos que Deus hizo o que Ele hizo em tu vida. E ela não poderia ter ninhos. E ela chegou, foi. E quando chegou aí, puseram ela em uma maca, né? A maca se habla também. Uma caminha para levar ao centro cirúrgico. E chegou aí, quando ela parou, aí deixaram assim. Alguém disse assim: mira, tem alguma coisa que não está certa? A enfermeira: tem alguma coisa que não está certa? Mira, vou pô-la aqui e vou aí em la administração para ver o que passa. E foi. Enquanto foi, entrou uma pessoa que ela disse que estava de máscara, e uma pessoa assim muito bonita. Não era eu. Uma pessoa muito bonita, e entrou e ela disse: doutor, o que passa? E ele não respondeu. Pero ele correu os papéis que estavam aí e quedou aí: mira para lá, mira para cá. E ela perguntando coisas e não respondia e não mirava ela. E ele correu o bolígrafo e escreveu alguma coisa. E saiu. E ela já chamou ele e ele não respondeu e deu a espalda e se foi. Marchou. E ela quedou aí. E
enfermeira vino e ela disse: mira, um médico estuvo aqui, escreveu alguma coisa aí. Um médico? Que médico? O médico está esperando dentro. E ela disse: não sei. E ela correu os papéis e viu: mira, o médico mandou fazer uma tomografia agora de imagem. Como agora? A cirurgia está esperando? Ela disse: mira, se mandou, quero que haga. E foi. E não tinha nada. E um ano depois, o primeiro filho dela já estava correndo na igreja. David sabia que passar por el deserto iba a dar a ele a possibilidade de envolver com experiências com Deus, que haria ele ser aquele que tinha intimidade com o Espírito de Deus de forma única para ser quem Deus queria que ele fuera. Então eu vou dizer a ti: tem um deserto esperando a ti. E aí na igreja eu falaria assim: nadie habla glória a Deus, pero vou dizer a ti: este deserto, e deserto de Deus não mata, deserto de Deus hace homens e mulheres fuertes. Pero as lutas é que vão nos ensinar as experiências com o Espírito de Deus. Se eu pido experiências com o Espírito de Deus, o que Deus vai dizer-me? O que Ele vai fazer? Dar-me experiência ou poner-me em situações para enfrentar as circunstâncias e mostrar a coragem de saber que o Espírito de Deus está em mim. Eu fui ao médico em Valentina de la Concepción e tinha uma niña que saiu do consultório, não, saiu da sala da doutora, e aí chegou e a niña estava branca e assim, e com dolores. Eu perguntei à abuela, creio, e perguntei, mira, eu estava sentado e já estava incomodado. Aí eu digo assim: mira, com a abuela, o que esta niña tem? Esta niña tinha como muito 22 anos, e a abuela, creio que seja a abuela, digo: mira, ela está com dolor em los riñones, tem uma pedra aí. E a niña vomitava, e a niña pálida, e eu digo: mira, eu posso bendecirla. Aí eu perguntei a niña: eu posso poner a mão em ti? Ela disse: pode, porque quando se tem dolor pode qualquer coisa. Não é verdade? Eu posso poner a mão em ti? Pode. Eu posso bendecir-te? Pode. Aí eu perguntei à abuela: eu posso bendecirla? Pode. Então eu vou dizer uma coisa a ti, niña: Jesus vai cambiar tu vida, e o dolor que tu estás sentindo vai sair e tu vai viver um cambio milagroso. Ela não entendeu nada, não teve mais experiência de verla, pero eu sei de uma coisa: nunca mais em la vida dela ela vai olvidar-me. Nunca mais ela vai deixar de pensar em mim, porque eu sei por la fé que Deus hizo alguma coisa nesta niña para ela saber que Jesus é Deus de milagro. David, e eu vou terminar dizendo, David sabia quem ele era, e ele sabia que o deserto da vida dele era para ser um homem melhor, um líder melhor. Depois viveu grandes problemas. E eu agora poderia pensar a falar com vocês sobre o drama de David e o drama de Absalão. Porque toda angústia e todo problema que ele viveu com Absalão, onde pensou? Porque David cambiou como homem de Deus, como rei, e uniu as forças de Israel
e expandiu todo o território de Israel, mas olvidou de ser padre. As experiências que Deus vai dar a ti têm que cambiar tu vida em todas as áreas. E as transformações que Deus vai fazer a partir de hoje têm que ser-te conectado, a ser-te preocupado, a ser-te pendente de todas as áreas de tua vida. Porque o que Deus deu a ti e está no território que tu tens autoridade é para que todos a tu redor sejam transformados. A experiência de Deus e com o Espírito de Deus exige especialmente 2 momentos. Primeiro, reconhecer quem sou e o que eu sou. E Davi dijo: mi pecado, Deus, está frente a mim e nunca vai sair de aí. Está me acompanhando. Mira, Deus não vai fazer-te olvidar de muitas coisas que tu isso que não deveria serlo. Pero Ele vai deixar aí, sabe para quê? Para que tu sepas o que Ele hizo para dar-te o céu. E para que tu sepas que tu não mereces o que Ele tem para dar-te. E que não é por ti, por tu capacidade, por tu força, por tu inteligência, é porque Ele elegeu a ti para ser em tu vida o que Ele decidiu hacerlo. Então, tu não vai olvidar, pero tu vai saber o seguinte: mesmo com todos os meus erros, eu vou tirar uma pedra e fazer pessoas grandes caírem. E viver uma história de transformação. Neste momento, Davi mirou ao frente e disse: eu sei quem quero ser. Aí ele disse: Senhor, eu quero que minha língua alabe tu nome para sempre. Eu quero que as pessoas conozcam tu grandeza. E eu vou predicar e falar de tus maravilhas. Quando ele viveu este câmbio, entendendo quem era, ele disse: agora eu vou ensinar as pessoas a não cometerem os erros que eu cometi. Interessante que ele pediu uma coisa: quita o homicídio de minha vida. Tu entende? Tu entende? Deus não permita. Sabe o que Davi pediu? Deus não permita. Não permita, Deus, que minha sembradura seja uma cosecha em minha vida. É como ele dizia: mata, Deus, a semilla que eu sembrei em la raiz, e não permita que eu viva o que eu vi, o que eu pratiquei. Não permita que isto voe a mim. Agora pergunto a vosotros: quantos de vosotros, quantos de nós já dijo a Deus: Deus, eu pequei isto, não permita que voe a mim. Não permita aquilo que eu hizo com outra pessoa, alguém haga comigo. Mira, irmãos, uma pessoa que abre uma coisa assim está decidida a nunca mais a ser outra vez. Uma pessoa que habla uma coisa assim está decidida a cambiar completamente sua vida. Está decidida a nunca mais volver a ser quem era. Sabe qual um dos grandes problemas? Que não conseguimos manter a intimidade com o Espírito de Deus. Temos algumas experiências, pero volvemos a ser quem éramos, quem fomos. Pero quando Davi disse: saca, Deus, o homicídio de meu caminho, de minha vida, não permita que passe mais. Ele era rei.
Aí ele mostrou qual foi a decisão que ele tomou com aquele que matou Mefibosete e matou Saul. Ele disse em seus comportamentos e ações: eu vou exterminar a maldade daquele que é homicida, dizendo: eu não aceito mais o homicídio por crueldade. E ele cambiou completamente. Todas as pessoas que praticou o que ele praticou, por ele haver se arrependido, ele juzgou com o juízo de Deus e quitou da terra. Aquele que matou Mefibosete, da forma que isso, ele mandou matar toda a família, filhos, animais. Ele disse: vou sacar tus gerações futuras da terra, porque eu me arrependo do que isso. Mira, hermanos, quem tem coragem de dizer a Deus: eu me arrependo do que isso? Pero pastor, apóstolo, eu me arrependo e já me arrependi, Jesus me perdonou. Glória a Deus. E de verdade espero que seja assim, porque quando a Bíblia habla que Satanás é um advogado contra nós e atua contra nós, a Bíblia também habla que ele não olvida. Pero Deus se olvida, porque Deus puso nossos pecados en el mar del esquecimento, en la mar del esquecimento. Pero como passou com Job, ele tem a habilidade de apresentar-se a Deus e lembrar Deus de coisas que Deus ha olvidado, e recordar a Deus de coisas que Deus ha olvidado. Então, quero dizer uma coisa a vosotros: Deus decidiu olvidar de tudo que tu hizo, pero a única forma de Satanás perder a possibilidade de confrontar-te com aquilo que tu hizo é tu dizer: quita o homicídio de mi caminho. Ou seja, Deus, eu deixo mi pecado aqui e hablo este pecado, saca de minha história e de mi caminho, e não permita que Satanás lleve a ti para recordar-te dele. Por favor, poderia quedar-te de pé? Hoje eu gosto muito também desta maneira de falar. Póngalos sobre vossos pés, ou então quedam de pé em vossos sítios. Sítio para nós é uma coisa muito diferente. Sim, eu sei. Sim, poner-te de pé seria ponga-te sobre tu pé em Brasil. Entende? Alguém havia entendido? Vale. Então, eu estou chegando aí. David estava em um ponto de sua vida. Eu miro minha história. Eu tomo decisões nessa hora, porque sei de onde quero chegar. Pero o que harei para chegar allá? O que harei para trazer o Espírito de Deus para levar-me onde Ele quer levar-me? Porque uma coisa descobri, que nunca é como nós queremos. Pero eu vou falar, Marina, e depois cortamos isto do vídeo. Eu vou falar. Marina me ensinou a palavra cabeçota. Tu és cabeçota? Depois que aprendi esta palavra, resolveu muitas coisas em minha vida. Pero dijo, Marina, solo eu posso dizer, pastor, solo eu posso dizer, mais nadie.
vale? Hermano, solo eu posso dizer, mas nadie pode dizer, vale? Por favor, eu não estou corrompendo vosotros. Então, estou dizendo, solo eu posso dizer. Basado em minha experiência com Deus ou por minha loucura. Porque Pablo dijo, por minha loucura hablarei a vosotros agora. Eu sou mais do que todos. Ele falou assim. Então eu diria, eu sou mais louco do que todos. Deus é um cabeçota. Só hace lo que quiere. Não hace aquilo que eu quero. Ele hace a coisa como Ele quer. Como Ele deseja. Da forma dele. E nunca é como nós queremos. Aí Marina me ensinou uma outra coisa. Glória a Deus, meu hijo. Porque Ele é soberano. Então, Deus será soberano em sua vida. Deus será soberano sobre vosotros. Deus hará com vosotros aquilo que é vontade dele, porque só Ele sabe onde levá-los. E vosotros harão coisas mais grandes aún de aquilo que pensaram, porque Ele levará vosotros a uma experiência sobrenatural. Pero o que fizeram? Onde estão? E o que estão dispostos a fazer para chegar allá? Arrependimento é a palavra final. Arrependimento de tudo aquilo que necessitamos arrepender-nos, poner-nos neste ponto de nossas vidas, mirar-nos e dizer: Deus é grande e pode fazer coisas maravilhosas em minha vida, em meu redor, em minha família, em minha história, em minha geografia. Então, eu quero viver o que tenho que fazer. É isto que eu quero invitar-te agora. Podemos orar, pastor? Eu posso invitar pessoas a orarmos aqui? Calma, antes um pouco, eu vou invitá-los de forma específica. Primeiro, eu tenho o que dizer. Dejo aqui, quita de mi caminho. Este é meu homicídio. Qual é nossos homicídios? Que não matamos pessoas, ou possivelmente matamos, porque podemos matar emoções, podemos matar intimidade, podemos matar respeito, podemos fazer pessoas desacreditar em Jesus por nossos comportamentos ou ações. O que matamos? Que deveríamos deixar aqui hoje para dizer: Jesus, quítalo de mi caminho, porque quero viver uma outra história contigo. Eu quero invitar aqui uma pessoa que tem aquilo que dizer: Jesus, eu tenho algo para deixar aqui, para que isto seja quitado de minha vida, de minha trajetória, de meu caminho, de minha história. Eu não vou olvidar disto, Jesus. Vou levar comigo, porque emoções são marcadas de tal forma que nós somos hoje o que somos por todas as experiências que vivemos. Então, não queira olvidar de coisas que não é para olvidar, porque isto transforma, cria, hace desarrollar em ti uma esquizofrenia emocional. Há choque, cambio de realidade emocional que vai fazer tu desarrollar uma esquizofrenia. Então, nós podemos seguir dizendo: Jesus, eu fui isto, eu matei isto, eu hice isto, Jesus, mas eu decidi cambiar,
porque tuve um encontro contigo e creio em tu poder para levar-me mais allá e fazer coisas grandes em minha vida. Então, se há alguém aqui dizer, tem algo que quero deixar aqui hoje, para orarmos juntos por aquilo que deveria arrepender-me, eu invito a ti a venir. Venga, por favor, tenha coragem. Tenha coragem. E diga: eu quero viver esse câmbio. Eu quero viver e saber que vou recordar de isto. Pero eu poderei dizer a Jesus: Jesus, eu era isto, agora estou transformado. E vivo não mais eu, mas tu vive em mim para hacer coisas sobrenaturais. Hermanos, Deus dará a vosotros experiência com o Espírito. Alguns de vosotros vão ao deserto, pero crea, não é para a morte, porque nossos caracteres muitas vezes necessitam de cambios. Jesus quer nós como Ele deseja que seamos. Nunca mais. Eu creio e profetizo que nunca mais tu vida será a mesma. E vou ensinar a vosotros uma coisa. Não olvidem disto. Marina já viveu isto comigo muitas vezes, porque Marina hoje é baticostal. Eu sou apaixonado por Jesus. E eu decidi, pastor, viver. E hablo com Jesus. Eu tenho 57 anos. Dia 16, agora vou a ser 58. E depois vou contar minha história, pastor. Me permita em outro momento contar minha história a vosotros. Eu sou psicólogo. Vivi toda a minha vida cuidando de pessoas, sacando pessoas de los agujeros mais profundos da alma e transformando pessoas. Eu toda a minha vida pastoreei pastores. Quando eu tinha 28 anos de idade, pastor. Antes, parêntese, minha madre chorou durante anos por minha vida. E ela falava: dá-me, Senhor, pastor, filho pastor. O Senhor a levou há pouco tempo. E eu vivi toda a minha vida cuidando de pessoas, trabalhando o caráter das pessoas, levantando líderes, pastores. Quando tinha 28 anos, eu era decano de um seminário. E muitos pastores passaram por ali, que hoje são pastores em la ciudad muito bem sucedidos ministerialmente. Pero eu cuidei de pastores toda a minha vida, de líderes, de pessoas, sacando-las de aí. Pero eu creio que Deus falou assim: mira, tu tens conhecimento acadêmico de tudo isto, pero tu está bem demais, sabe? Eu vou levá-lo aí também. E Deus puso, entrei em uma situação que quando eu vi, sofri uma perda e levei 10 meses cerrado em minha habitação e pedindo a Deus que me levara. E Deus disse: vou hacerlo conhecer as histórias de aqueles que agora mais tu vai ajudar. Isto é pouco largo e depois converso com vocês sobre isto. Pero eu decidi uma coisa, pastores,
E isto vou falar com vosotros, que será profético em vossas vidas. E vosotros agora vão querer viver isto. Não é uma coisa que Deus simplesmente hace. É coisa que eu digo, eu quero isto. Eu quero isto. Eu quero transformar pessoas. Eu quero ver as pessoas serem transformadas. E a primeira vez eu entrei em uma carniceria. E parei com meu coche em lado de la calle. E do outro lado estava a carniceria. E estava vazia. Era horário que deveria estar aí com muita gente. Mas estava vazia. E eu, por quê? Aí eu falei assim. Barrei e caminhei hasta aí. E entrei na carniceria. E disse assim ao chico carnicero: por favor, dá-me lo que te pido, rápido, porque tu em poucos minutos não poderá atender-me mais. De tanta gente que vai estar aqui. E ele falou assim, ele mirou-me e riu, e disse: não tem ninguém. Ele riu, foi correr a carne, e de repente uma pessoa por detrás de mim: por favor, eu quero isto. Aí depois o outro: por favor, eu quero isto. Aí depois o outro: por favor, eu quero isto. Aí o chico: mira, vem ajudar-me. Aí outra pessoa: eu quero isto. E de repente tinha tanta gente na carniceria que eu digo: mira, depois eu vou para correr o que quero. E me fui, a carniceria estava llena. Eu fui na pizzeria e disse ao dono da pizzeria: mira, dá-me a pizza que quero rápido, porque pronto, tu não podrás atender-me de tanta gente que vai estar aqui, não só tinha eu. E as pessoas pensaram: mira, quero uma pizza. E o outro chegava: quero uma pizza. Mira, eu quero uma hamburguesa. Eu quero. Aí eu digo: mira, eu como pizza em outro sítio, agora queda com tu pueblo aí, estava assim. Aí eu vivi alguma coisa assim com Marina e digo: Marina, mira, nós vamos parar aí, vamos comer aí, vamos chegar. E pronto vai estar lleno de gente, porque nós cambiamos a geografia onde chegamos, porque a bendição está em nós, o poder está em nós. Então, quando nós chegamos, as pessoas são impactadas. E Marina, eu não tinha vivido coisa assim. Ela passou a viver coisa assim. E eu falava com ela: mira, Marina, mira o que vai passar agora. E eu chegava. Cheguei em uma pessoa que ali vende muito cana. Sabe o que é cana de açúcar? Cana de açúcar. E machaca e corre o sumo e com pastel. Um pastel que não é igual a de vocês. Aí eu cheguei, o chico estava solito aí, e muita gente ali. E eu falei: o que passa contigo, chico? Ele: mira, não passa nada. Eu digo: mira, eu vou cambiar tu vida a partir de agora. Tu vida a partir de agora vai entrar em um tempo que vai ter prosperidade que tu nunca pensou em tu vida. Nunca mais tu quedará parado aqui sem ter pessoas para trabalhar por elas. Tu vai parar e as pessoas vão chegar. Hermanos, hasta hoje, se eu passo aí, que está indo na praia, eu vou aí, ele está aí, e trabalhando, e gente chega, aí ele falou assim: e o que tu queres? Aí eu digo assim: mira, rápido, dá-me um pastel e um caldo de cana. Aí de repente, ele pensou a poner a cana na máquina. Aí uma pessoa diz assim: mira, eu quero também. Aí outra pessoa diz: eu quero também. Hermanos, tinha mais de 50 pessoas esperando aí. Aí eu digo: mira, chico, outro dia eu vou aqui, pero nunca mais tu vida será a mesma. Hermanos, se nós que temos Jesus não nos importamos de chegar em um sítio e alguma coisa acontecer, tem uma coisa errada. O espírito de vida está em vosotros. O espírito de vida está aí. O espírito de poder está em vosotros. Tu tens o poder do Espírito. Nós estamos caminhando na calle, vivendo nossas vidas, olvidando-nos que o Espírito de Deus está em nós. O Espírito de poder, o Espírito de maravilha, o Espírito que cambia,
el espíritu que muda a las personas, el espíritu que impacta a las personas. David entendeu isto e dijo: Deus, dá-me tu espírito de volta, devolva-me tu espírito, porque eu cambiarei as pessoas. Todas as experiências que Deus vai dar a ti agora, não é para ti, não é para tu regozijar, como habla isso? Regozijar, não é para tu viver com esta tranquilidade, é para que Deus diga assim: agora eu tenho uma ferramenta ali. Mira naquela calle, tem uma ferramenta minha ali. Mira, em sua casa tem uma ferramenta. Mira, em Mercadona tem uma ferramenta minha. Mira, no trabalho tem uma ferramenta. E tu saber assim, o Espírito de Deus está em mim para cambiar as circunstâncias. David se tornou o rei que se tornou porque ele disse: devolva-me o Espírito que eu perdi por minhas ações erradas. Eu quero cambiar. Se tu deseja isto, isso está listo para deixar aqui aquilo que morreu ou que tu cometeu suicídio, homicídio de alguma forma. Hoje, nunca mais tu vida será a mesma. Nós vamos orar por vosotros. Eu posso bajar, pastor, para orar. Eu posso poner as mãos em tus discípulos. Mira, pastor, eu aprendi uma coisa. As pessoas que põem as mãos em nós transferem o que têm, bendições ou outra coisa qualquer. Então, sempre devemos saber quem põe as mãos em nós. Nós não nos conhecemos tanto, mas tenho já uma conexão forte contigo, pastor, e te amo profundamente. Pero eu tenho maldições para deixar aqui. Só tenho bendições. Porque eu amo Jesus. E decido todos os dias deixar Jesus transformar minha vida. E dizer a Ele: deixo meus homicídios para trás. Porque desejo viver coisas grandes. Desejo que vosotros vivam as experiências que Deus, o Espírito de Deus, está invitando-vos a viver. O mais grande ato de Jesus foi Ele ir a la cruz por vosotros. A partir de aí, Ele está listo para entregar-vos todas as coisas. Isaías capítulo de número 53 habla que vosotros receberam poder de sanidade. O poder de sanidade já está em vosotros. Este llanto que tu tienes, que muitas vezes habla com Jesus: Jesus, hace isso comigo, eu quero viver este milagro. Isto tu disse a Jesus: Jesus, eu não suporto mais viver assim. Quem disse isto? Tu falou ayer. Eu não suporto mais viver assim. Quem falou isso ayer com Jesus? Há alguém que falou isso ayer com Jesus? Eu não suporto mais viver assim. Está aqui. Eu não suporto mais viver assim, Jesus. Tu tens que fazer alguma coisa comigo. Ele disse isso: Jesus, tu tens que cambiar as circunstâncias, esta situação. Tu disse isto? Tu disse isto? Vale, ela disse isto. Então, hija, Jesus te ama. Tem coisas grandes para ti. Suas experiências neste tempo têm sido experiência de conflito, de confronto. Tu tens orado. Tu tens dito a Jesus: Jesus, eu não suporto isto mais. Pero Jesus não te colocou em uma situação para que tu não suporte isto. Jesus te deu a oportunidade de decidir estar nesta situação.
Pero cambiar situações muitas vezes necessita de decisões que temos que tomar, incluso com Jesus, para que cambios possam passar. Então, suporte um pouquinho mais, que o milagre chegará. Deus seja com vosotros. Queda tranquilo com tu coração, porque o que tu está vivendo, incluso em tua vida laboral, que tem sido uma angústia muito grande para ti, e que tu tens pedido por uma solução, vendrá. Tu tens pedido assim a Jesus, especificamente por tua vida laboral. Tu tens seu sentimento é como que tu hiciera em uma história e que tu não chegou, tu tinha direito de chegar ou possibilidade de chegar. Isto é uma angústia tua. Eu quero dizer-te uma coisa: Deus fará uma coisa grande. Hacerte entender, para entender o que Jesus vai fazer contigo. Uma semilla de maíz, em mi mano é uma semilla de maíz, vale? Uma semilla de maíz. Pero si pongo en la tierra, va a crecer un pie de maíz, con en lo mínimo 3 espigas, se habla, espigas de maíz. Cada uma tendrá aproximadamente 900 semillas. Cada uma. Era uma em mi mano. Agora eu tenho em uma espiga 900. O que é isto? Deus fala assim: tem algo de ti que tem que ir para o altar. E se tu tiver coragem de poner no altar aquilo que Deus vai invitar a ti, tu semilla. E não estou falando de dinheiro agora, estou falando de circunstâncias. Poderá crescer e tornar-se um pé de maíz com muito mais. Entenda que Deus vai ser. Amo vosotros e bendigo, né? Bendigo vosotros, para que vosotros vivam o que nunca pensaram em viver. Aqui tem as que podemos usar. Pastor, tu vem comigo, pastora, tu vem comigo. Nós, apóstolo René Bastos, tu poderia participar desse momento com nós outros. Creio que a apóstola está aí, se não tiver também pode participar com nós outros. Nós outros vamos poner a mão em tua vida, vamos poner aceite em tua cabeça. Neste momento, tu pode dizer: Jesus está aqui para ser um milagre em minha história. Se for em tua saúde, tua angústia de alma, tua depressão, tua desilusão conjugal, familiar, profissional, de trabalho, seja o que for, decida deixar aqui e não ser mais homicídio em tua vida, porque hoje Deus vai romper cadenas, que vai cambiar tua história e vai levar-te mais allá do que tu já pensaste. Pero quando tu estiver falando com uma chica em la caja del supermercado, decida dizer allí, aunque não seja para ela ouvir: eu estou aqui para cambiar a vida desta pessoa. Todas as pessoas que tu estiver com elas na calle, habla assim: o Espírito de Deus está em mim, e nesta geografia eu estou para cambiá-la. Haga isto. Não tenha medo,
porque o Senhor vai levantar as circunstâncias e vai ser um grande mover na história desta igreja e de cada um de nós. Amém? Nunca mais te ouvide. Quando entrar em um lugar, sepam, o Espírito de Deus entrou aqui comigo, em mim, e isto vai cambiar. Às vezes, isto só para nós outros. Eu llego em algum sítio, casa de alguém, oh Deus, foi assim, foi ponendo lá a mão nas costas. O poder está em mim, a unção está em mim. Pongo o pé e digo assim, às vezes, eu quito o sapato e eu digo, Deus, díselo. Hermano, eu sou de actos proféticos. E entendo que actos proféticos no reino de Deus hacen coisas maravilhosas. E depois tem alguém, mira, depois que tu passou aqui, ou foi em minha casa, ou isso, aquilo, que passou. Eu digo, o que passou? O que eu tenho que dizer? Porque passou isso. Eu vi esse câmbio, eu tenho esse câmbio, eu tenho esse câmbio. Porque Ele nos pediu. O Espírito de Deus está em vocês. Amém? Pastor, isso. Vamos ungí-los. Pondremos a mão sobre a cabeça e vamos profetizar. Amém. Aquilo que Jesus quer ser. Amém. Então nós vamos orar agora. E depois os pastores e apóstolos que estão aqui vão pôr a mão sobre vossas cabeças. E você vai dizer, Jesus, este milagre. Aí tu sabe qual é. Este milagre que eu vim receber, eu quero para a minha vida agora. Amém. Vale? Vamos orar. Deus, tu és Deus de maravilha. Amém. Estas pessoas que estão aqui à frente, Deus, decidiram deixar aquilo que foram homicídios, mortes, comportamentos que fizeram com que eles, de alguma forma, sofreram tudo que sofreram. Pero tu és Deus libertador. Está aqui hoje para ser coisas grandes, maravilhosas. Deus, tu és Deus de poder, de majestade. Todas as coisas acontecem por tu vontade, por tu desejo. Somos servos tuyos. Não somos nada sem ti. Não podemos nada sem ti. O poder que vai ser manifestado agora será o poder de tu Espírito, que será através de nós, porque pondremos as mãos em las cabeças de tus servos, para que eles sejam marcados, visitados por el poder de tu Espírito. Haremos isto em nome do Padre, em nome do Hijo e em nome do Espírito Santo. Que assim seja em de Jesus. Hermanos, vamos a hacerlo. Já tem aceite aí. Queda com as mulheres. A pastora quedará com as mulheres. Nosotros quedaremos com os homens. Amém. Deus, haga em la vida de tu siervo aquilo que tu queres hacer. Transforma. Llévanos la bendición en la vida de tu siervo donde tú quieres llevar. Pues yo bendigo tu siervo en el nombre de Jesús, para que él pueda vivir, para que él pueda vivir el milagro que él tiene buscado en el nombre de Jesús.